Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Você já deve ter ouvido a expressão: quem nasce uma vez morre duas e quem nasce duas vezes morre uma. Antes de eu mostrar para você os versículos que provam essa afirmação que eu estou fazendo, eu quero ler, já iniciar, aqui o nosso estudo, eu já quero iniciar com João. João, ele quem mais falou aí sobre a questão do novo nascimento, seguido também de Paulo, em algumas passagens que nós vamos ler aqui, mas a gente vê João falando disso no evangelho dele, na epístola que ele fez e também no Apocalipse, sobre essa questão do novo nascimento e da segunda morte. A gente vê aqui em João, capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, e versículos 5 a 7. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Eu quero prender um pouquinho nessa palavra necessário. Necessário vos é nascer de novo. Jesus falou que o novo nascimento era algo necessário. E se a gente for no dicionário ver o que significa a palavra necessário, a gente vai ver justamente essa explicação. Absolutamente preciso, essencial, indispensável, que não se pode evitar. Ou seja, Jesus deu um peso de importância ao novo nascimento quando ele disse que o novo nascimento é algo essencial, é algo necessário. Então, se eu quero ter a eternidade, se eu quero desfrutar da eternidade, então eu necessito nascer de novo. Lá no capítulo 11 de João, no versículo, quando fala da morte de Lázaro, Aí tem pessoas que até questionam, mas como que se nascer duas, morre uma, e Lázaro morreu duas vezes? A gente vê que são casos extraordinários e que não podem ser usados para abranger, Não pode ser usado para essa situação. Capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente vê esse crer em Jesus aqui como a pessoa que é nascida, que teve o novo nascimento. Ela vai morrer, mas vai viver. Ela vai passar pela primeira e única morte. Porque se ela nasceu da carne e nasceu do Espírito, se ela teve lá a data natalícia dela, Vamos colocar aí 23/1/2000. Então a pessoa, ela teve ali a data natalícia e ela nasceu de Deus, vamos colocar aí em 2018, 18 anos. A pessoa, ela teve um novo nascimento. Então ela teve ali o novo nascimento. Ainda que ela esteja morta, ela viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Quer dizer, a pessoa ela vai passar pela primeira morte, mas ela ainda vai estar viva. Como a gente vê muitos conhecem como parábola, mas não é uma parábola. Aquela história de Lucas 16 do rico e Lázaro, Quando o Senhor Jesus ele falou do novo nascimento com Nicodemos, que eu acho que foi uma das primeiras vezes, colocada ali a importância do novo nascimento, Nicodemos ficou sem entender. Ele falou: como é que pode eu entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Ele não entendia que Jesus estava se tratando naquele momento ali, que era o novo nascimento espiritual. Como Paulo fala aqui em Coríntios, no capítulo 15 e versículo... Vamos ler a partir do 44. Diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Você vê aqui que o novo nascimento ao qual o Senhor Jesus estava se referindo não era o nascimento físico, que a pessoa já tinha nascido, já estava lá com a sua idade de 50 anos, 60, 70 anos, não importa. Quando a pessoa ela tem um novo nascimento, então ela vai estar tendo condições de entrar no reino de Deus. Aí continua dizendo assim:
Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Por isso que Jesus falou: importa-vos nascer de novo. Ou seja, primeiro nasceu na carne, nasceu o terreno, para depois nascer o celestial. Você entende? Vamos continuar aqui para você entender melhor. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui fica mais claro, né? Que a pessoa ela nasceu, ela teve a data natalícia dela. Eu quero repetir sobre isso porque eu vou explicar a segunda morte. A pessoa ela nasceu, né, uma vez, nasceu lá naquela data que ela comemora aniversário todos os anos, e ela morreu sem nascer de novo. Então ela teve a primeira morte e depois ela vai ter a segunda morte, retratada em Apocalipse, em 2 versículos que nós vamos ler para você aqui. E essa segunda morte, todos, independente em que data eles nasceram, se antes e depois de Cristo, em que século ele nasceu, todos na segunda morte terão a mesma data, porque será no grande juízo final. Vamos continuar lendo para você entender o versículo aqui sequente. João, novamente, em sua epístola dessa vez, lá em João, 1 João, capítulo 13, versículo 9, ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Você vê que o Senhor Jesus ele colocou o novo nascimento como uma necessidade, porque o nascido de Deus ele não vive na prática do pecado, ele não permanece no pecado. Por isso que ele diz, é necessário, ou seja, se a pessoa quer ter eternidade com Cristo, ela tem a necessidade do novo nascimento. João, quando ele escreveu as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, a segunda carta, né, que é a igreja em Esmirna, lá no último versículo, que é Apocalipse 2, versículo 11, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quer dizer, quando a pessoa ela é nascida de Deus, quando em vida ela tem um novo nascimento, então ela teve o primeiro nascimento da mãe e ela teve o novo nascimento que foi do Espírito, da água e do Espírito. Aí sim ela vai evitar, como está escrito, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E lá no Apocalipse capítulo 20, vamos abrir e ler. Capítulo 20, no versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, todas as pessoas que tiveram só o nascimento terreno, como Paulo diz em Coríntios, ou o nascimento carnal, ela não teve o nascimento da água e do Espírito, ela não viveu em obediência à palavra de Deus, no amor de Deus, enquanto vive aqui na terra, então ela vai passar pela segunda morte, ela vai enfrentar a segunda morte, que ela já estará no inferno. Todas as pessoas no juízo final, elas sairão do inferno para o julgamento e serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre, como está escrito aqui. Esta é a segunda morte. Então, fica claro que essa afirmação é verdadeira. Quem nasce 2 vezes, morre uma, porque quando ressuscitar, vai ressuscitar para viver eternamente. E aquele que morrer uma vez, né, e foi para o inferno e vai ressuscitar, aí ele vai morrer a segunda vez, que é a condenação do lago que arde com fogo e enxofre, da segunda morte, tá bom? Eu espero ter contribuído aí com o seu aprendizado. Se inscreva no canal, volte aqui para assistir os demais vídeos e até o nosso próximo vídeo.